Então, como a Flávia falou, nós vamos estudar sobre esse tema da emoção à lesão. Como que pode uma emoção gerar uma lesão física no nosso corpo? Vamos mais uma vez orar ao Senhor? Podemos inclinar as nossas frontes e falar com o nosso Deus. Bondoso Pai, que habita nas alturas dos céus, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por seu cuidado por nós. Pedimos agora que o Senhor venha estar conosco, nos orientando, nos dando a tua sabedoria para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a controlar as nossas emoções, que o seu Santo Espírito possa atuar na nossa mente para que verdadeiramente possamos administrar todas as emoções que chegam até nós e para que tenhamos saúde plena, física, mental, espiritual, emocional. Ajuda-nos, ó Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Nós vamos estudar sobre ansiedade, sobre depressão e sobre estresse. Olha que interessante. Minha consagração hoje é uma meditação, fala o seguinte: a enfermidade da mente reina por toda parte, e 90% das doenças que atacam o ser humano tem aí seu fundamento. Olha que interessante. Isso está mostrando, né? O Espírito de Profecia fala que a grande maioria das doenças físicas tem origem na mente. Como que pode? Será que aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, aquilo que eu fico maquinando na minha mente, sentimentos ruins ou bons, podem influenciar no meu corpo, podem influenciar na minha pressão arterial, na glicemia, nas dores articulares, ou mesmo na multiplicação celular desordenada a ponto de formar um câncer? Será que o que eu penso, a minha imaginação e o que eu alimento da minha imaginação pode influenciar? Sim. Aqui a gente vê que essas enfermidades da mente hoje reinam pelo mundo. Nós vimos hoje um mundo doente. São pessoas que têm tanta ansiedade, tanto estresse, depressão, angústia, sentimento de culpa. Olha, todos os dias eu recebo ligações, pedido de ajuda, pessoas falando que estão em desespero, com conflitos mentais. Isso reina por toda parte. E 90% das doenças tem aí a sua origem. Vamos ver aqui mais um texto que fala que as emoções, sejam quais forem, como alegria, medo, aqui eu estou misturando emoções boas e ruins, ansiedade, raiva, dentre outras, vão causar sempre uma reação orgânica, seja a emoção boa ou ruim. Só que as emoções boas vão causar reações boas também. E as emoções ruins vão causar reações no organismo de forma maléfica, desastrosa por vezes, né? Então, as emoções positivas, como, por exemplo, a alegria, o bom humor, o sorrir, a felicidade, todos esses sentimentos bons vão potencializar saúde. E o interessante é que essas emoções positivas, que são emoções agradáveis, vão estimular condutas saudáveis. Por exemplo, se você está feliz, se você está alegre, se você está bem com Deus, que não tem melhor alegria do que estar bem com o Senhor, se sentindo perdoado, né? Justificado, como Jesus quer fazer conosco todos os dias, você vai ter estímulo para quê? Para ter hábitos saudáveis, como o exercício físico, manter uma dieta equilibrada, descansar, ter tolerância, ter alegria de viver. Vocês estão vendo que todas as coisas boas contribuem para coisas boas. Então, é por isso que a palavra de Deus fala que um coração alegre serve de bom remédio. Nós já vamos ver daqui a pouco esse texto. Mas as emoções ruins vão secar os ossos, né? Então, uma emoção boa vai gerar uma atitude boa, né? Então, por exemplo, o riso
A ciência já provou que o riso tem um papel extremamente importante na redução dos hormônios do estresse, que são aqueles hormônios conhecidos, né, como adrenalina, cortisol, que é o corticoide, que são implicados na depressão do sistema imunológico e várias doenças cardiovasculares. Claro que numa situação de estresse, você realmente precisa liberar adrenalina e corticoide, né, o cortisol. Só que o estresse não pode ser mantido. Se ele é mantido o tempo todo, vai gerar doença. E a gente sabe que o riso, né, o sorrir, tem importância na redução desses hormônios, na redução da dor, na redução da pressão arterial e, consequentemente, se você está com os níveis de hormônios controlados, você vai ter uma melhora no seu sistema imunológico. Então, sorrir é um grande remédio de Deus. Já as emoções negativas, como raiva, medo, ódio, ansiedade, tristeza, depressão, vai comprometer a saúde de uma forma tão terrível que vocês não têm ideia. Existem alguns soldadinhos no nosso sistema imunológico e que vão defender o nosso corpo. Nós temos vários tipos de células T, já ouviram falar de linfócitos T e B? Existe um linfócito T, que é da tropa de elite, que é chamado assassino natural, ou natural killer. Esses assassinos naturais, eles destroem vírus, destroem células cancerígenas, e as emoções negativas vão deprimir o sistema imunológico de uma tal forma que vai anular a eficácia desses assassinos naturais. Por isso, não sei se vocês perceberam que quando o paciente está com uma virose grave, como, por exemplo, nós vimos na pandemia, no Covid, e se ele fica estressado, angustiado, com medo de morrer, a coisa complica. Eu tenho uma experiência, muitos de vocês que estão me ouvindo sabem disso, eu tratei de mais de 1.300 pacientes com Covid durante a pandemia e vi todo tipo de reação desse vírus, né? Desde casos gravíssimos que tratamos em casa mesmo, porque não tinha como internar, até casos mais simples. E o que eu observava é que quando o paciente ficava ansioso, nervoso, com medo de morrer, perdia a confiança em Deus, a doença avançava de uma forma absurda. Por quê? Ele perdia essa questão da eficácia do sistema imunológico. Também, quando o paciente fica angustiado, ele pode gerar câncer. E os linfócitos T, assassinos naturais, eles destroem, eles comem as células, né? Eles destroem, na verdade. Quem come é o macrófago. Esses aí, eles liberam citocinas que destroem as células cancerígenas. Então, tem total relação. Por isso, queridos, se queremos ter saúde, não ter nenhum tipo de doença nesse nível, temos que manter um grau de sentimentos bons, aqueles sentimentos que Deus fala, de alegria, de felicidade, de paz, de bondade, tudo isso a gente precisa cultivar. Então, consequentemente, as emoções negativas ou desagradáveis vão estimular o quê? Condutas não saudáveis. Claro, se você está depressivo, está ansioso, está com estresse, você vai, consequentemente, fazer exercício? Não. Vai te levar ao sedentarismo, ao desânimo, à indolência, que é a preguiça, a alimentação errada, começa a comer compulsivamente certas coisas erradas. Não sei se vocês já viram, tem pessoas que estão ansiosas e param de comer. Já outras ansiosas começam a comer doces e começam a engordar e massas e coisas que não deveriam comer. Então, assim, e passam a usar álcool, tabaco, né, o cigarro, até mesmo drogas, a irritabilidade, isolamento social, ou seja, emoções negativas, condutas negativas. Emoções boas, condutas boas, positivas. E nós sabemos que o nosso sistema neuropsíquico endócrino, ele é movido por certos neurotransmissores, como as endorfinas e serotoninas, que dão a sensação de bem-estar, de alegria, de felicidade. Eu botei aqui versus adrenalina e cortisol, que são aqueles que são liberados no momento do estresse, lembrando que o organismo precisa de adrenalina e cortisol, mas quando em níveis
excessivamente elevados por um estresse contínuo, eles passam a fazer mal e passam a ser do mal, enquanto que as endorfinas, serotoninas, dopaminas são do bem, né? Fazem sensação de bem-estar e felicidade. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. E as emoções, então, elas vão atuar diretamente no eixo hipotálamo, no cérebro, hipofisário, né? São glândulas produtoras de hormônios, e dando um aspecto, olha o tamanho, a palavra é grande, mas é só para vocês entenderem, psíquico, neuro, imuno, endócrino. Então, tudo, a emoção vai agir em todo o nosso sistema neurogênico, todo o nosso sistema imunológico, todo o nosso sistema endócrino e, consequentemente, em todo o organismo, né? Então, as emoções são reações naturais, com uma finalidade adaptativa, mas elas vão passar a provocar danos à saúde dependendo do quê? Da intensidade, da frequência. Vocês vão ver na hora que a gente estudar sobre o estresse é uma reação natural, fisiológica contra um agente agressor. Nós temos que ter o estresse para poder se defender. O problema todo é quando a intensidade e a frequência são elevados, né? Então, isso daí, consequentemente, vai gerar doença. Então, vamos ver o primeiro tópico, que é a ansiedade. A ansiedade é uma reação emocional normal de alerta. É normal ter ansiedade? É normal, que leva o quê? A adaptação iminente e surge como resposta do organismo diante de determinadas situações que podem gerar insegurança ou possibilidade de possíveis consequências negativas, mas que, dependendo da frequência, intensidade, duração, torna-se patológica. Qual é, por exemplo, uma ansiedade fisiológica? Vou falar para vocês. A mulher que está grávida, né, ela está gerando uma vida, um bebezinho, ela tem uma ansiedade natural. Ai, quando vai acontecer meu parto? Como que vai ser? Como é o rostinho do meu bebê? Será que ele vai nascer com saúde? Ponto. É uma ansiedade pontual. Agora, se ela passar a gestação toda, ai, meu bebê vai ser saudável, ele tem bracinho, ele tem perninha, ele tem dente? Não, dente não tem. Mas aquela ansiedade, gente, que fica assim, ai, eu acho que ele vai nascer com defeito, isso daí vai gerar doença. Agora, aquela ansiedade suave, tudo bem. A mulher que vai casar, é normal ter uma ansiedade, ai, vai chegar o dia do casamento, aí fica aquela ansiedade. Mas se ela ficar só pensando nisso, com certeza vai gerar doença. Então, vamos ver algumas situações do nosso dia a dia, vocês vão se identificar aí com essas situações que podem gerar ansiedade, como preocupação exagerada com alguma coisa, mudança ou perda de emprego, ai, como isso gera ansiedade, né? Dificuldade financeira nem se fala. Brigas conjugais, divórcio. Hoje a gente vê, mesmo no nosso meio cristão, muitos casos de divórcio e brigas. Isso gera extremamente uma situação que é de extrema ansiedade. Doenças na família, preocupação, perdas na família, né, quando perde algum ente querido, o casamento, a gravidez e parto, como eu falei para vocês, mudança de cidade, agora que nós estamos com esse foco, né, de sair das grandes cidades e morar no campo, isso não pode gerar ansiedade patológica. Claro que todos querem ir para o campo e pensar, Senhor, orar, me leva para uma cidade pequena e dali me leva logo para o campo ou algum lugar que eu possa plantar. Então, assim, ora e entrega a Deus, porque se ficar, eu preciso ir para o campo, preciso ir para o campo, ou tenho que fazer uma transição para uma cidade pequena. Não, agora é direto para o campo, mas esperar no Senhor. Vocês estão percebendo que a ansiedade é um pouquinho conflitante com fé e confiança no Senhor? Claro, eu não estou falando que quem é ansioso não tem fé, não é isso. Mas se a ansiedade é tão grande que você perde a fé, aí a coisa complica. Então, por exemplo, medo de sair de casa, quem mora nos grandes centros, violência urbana, isso realmente gera muita ansiedade. E quais são os sintomas de ansiedade? Vejam se vocês estão incluídos nesses sintomas. Impaciência.
Perde a paciência com os filhos, perde a paciência com o esposo ou com a esposa, perde a paciência no trabalho, na igreja. Vejam bem, isso é muito sério. Irritabilidade, uma coisa leva a outra, né? Inquietação, sabe? Aquela coisa da pessoa ficar se sacudindo o tempo todo porque não consegue ficar parado. Diminuição de memória, isso tem a ver com ansiedade. Fraqueza, distúrbios do sono, tanto insônia como hipersonia, excesso de sono, emotividade excessiva, comportamentos mal adaptados ao estresse isolado ou múltiplos agentes estressores, até chegar à síndrome do pânico, que é uma grave sensação de insegurança, de temor, que não consegue sair de casa, não consegue se relacionar, não consegue ter um tipo de relacionamento não, nem no lar, nem na sociedade, nem no trabalho. Então, assim, gera uma dificuldade muito grande interpessoal de relacionamentos. E acaba tendo sintomas orgânicos e a fobia social, que não consegue se relacionar. Isso é sério. E vem mais sintomas, palpitação, o coração começa a disparar, sudorese, fica suando frio, tremores, opressão no peito, e não está, por enquanto, não tem nenhuma doença cardiovascular, mas sente uma opressão no peito, dispneia, que é falta de ar. Aí quando vem a crise da ansiedade, ai, não consigo respirar, ai, eu não consigo, tô com uma dor aqui, um bolo na garganta. Não é assim? Exatamente como a gente sente quando está na crise da ansiedade. Aí vem náuseas, vômitos, que é enjoo, diarreia, ou prisão de ventre, dor abdominal, dor muscular. Vocês já viram que as pessoas ansiosas têm uma doença chamada fibromialgia? A fibromialgia, a origem dela é pura ansiedade. E ocorre essa dor terrível, que hoje em dia a gente trata com ansiolíticos naturais, né, uns calmantes naturais, só fitoterápicos e vitamina D, e resolve muito, acaba a dor. Vitamina D numa dose boa, otimizada. E a pessoa pode ter também tonteira, fadiga, cansaço, poliúria, urinar toda hora e aquela sensação de bolo na garganta. E os transtornos orgânicos associados à ansiedade. Então, o paciente pode acabar tendo realmente, né, a pessoa, doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial, arritmia cardíaca e até mesmo infartar. Um grau elevado de ansiedade leva a infarto e mata a pessoa. Alterações endócrinas, como diabetes, e hipertireoidismo, alterações respiratórias, como asma, rinite alérgica. Vocês sabiam que o paciente alérgico, principalmente o atópico, que a gente chama, que é o asmático, o que tem rinite alérgica, o que tem doença dermatite atópica, que é uma coceira no corpo insuportável, urticária autoimune, tudo isso é gerado por ansiedade, por angústia, por depressão, por estresse. Claro que tem uma predisposição familiar, mas todos esses têm um gatilho, e o que aperta o gatilho é a ansiedade. E alterações gastrointestinais, como contração prematura do esôfago, que dá essa sensação de queimação e de bolo na garganta, dispepsia, má digestão, gastrite, síndrome do intestino irritável, é outra situação muito comum. O paciente chega no consultório e fala: eu estou com uma distensão abdominal, meu abdômen é uma bola de gás, e muita dor, e diarreia ou prisão de ventre. Aí a primeira coisa que você pergunta: você é ansioso? Passou por algum estresse? Aí ele fala: ah, passei. Então, a síndrome do intestino irritável é típico do paciente ansioso. E doenças autoimunes mesmo, como doença de Crohn, por exemplo. Doenças dermatológicas, como prurido, coceira, hiperidrose, excesso de suor, urticária, coceira terrível, psoríase, que é autoimune, herpes, que é uma doença viral, vitiligo, que é autoimune, e alopécia, que é a queda de cabelo. Eu tenho pacientes adolescentes, né, jovens, que passaram por estresse grave na adolescência, por problemas emocionais, questão de culpa, questões sexuais, questões também
de namoro ou mesmo na escola, com provas, e fazem alopécia grave de caírem todos os pelos da cabeça, os cílios, a sobrancelha. E quando esse agente estressor é retirado e a gente faz toda uma modulação imunológica, o paciente volta a ter pelos, volta a crescer. E isso eu tenho observado demais em adolescentes, né, em pacientes jovens. E doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, lúpus, depressão imune, infecções de repetição, dores crônicas no corpo, né, álgicos crônicos, como dor na coluna, lombalgia, cefaleia, que é dor de cabeça, fibromialgia, e as manifestações sexuais também vindas do estresse, da ansiedade e depressão, como frigidez na mulher, anorgasmia, que é a falta de orgasmo na mulher, impotência sexual e ejaculação precoce no homem. Como a gente tem observado esses distúrbios sexuais nas pessoas ansiosas. E as alterações alimentares, como bulimia, aquele que alimenta e provoca vômito, e anorexia nervosa, que é aquele que não come de jeito nenhum. E as alterações autoimunes, como tem relação total com ansiedade, estresse e depressão, angústia. Esclerose múltipla, aquela doença que faz a pessoa parar de andar, parar de enxergar, alteração de desmielinização do sistema nervoso, retocolite ulcerativa, que é autoimune do intestino, e as doenças neoplásicas, que são os diversos tipos de cânceres. E parece que o Dr. Felipe vai falar alguma coisa a respeito desses sentimentos com a parte inflamatória, e a gente sabe que o excesso de inflamação pode gerar doenças neoplásicas no futuro, então eu vou deixar essa parte com ele, né? Vai ser no quarto episódio aí das doenças mentais. Agora, interessante é que todas essas doenças físicas têm algo em comum: agravamento ou desencadeamento pelas emoções. Olha só que interessante. Ou agrava ou desencadeia através das emoções. Então, quando você tem um sentimento negativo, existem dois tipos de reações, e a gente vê nas pessoas. Tem aquele sentimento negativo exteriorizado, são aquelas pessoas que esbravejam, que ficam enraivadas, que xingam, que soltam tudo e manifestam as suas emoções, não conseguem lidar com as emoções e vão explodir. E tem aquela outra que tem um estilo repressivo de enfrentamento das emoções, tem dificuldade de manifestar as emoções e são retraídas, elas guardam. E os dois são bons? Não. As duas formas são muito ruins. Vejam bem, indivíduos que ocultam ou dissimulam suas emoções apresentam maior reação cardiovascular, além de imunodepressão, maior susceptibilidade a infecções, a câncer e doenças autoimunes, como pessoas com pressão alta, têm maiores níveis de raiva interna. É aquela pessoa que está sorrindo, mas por dentro está remoendo, está enraivado. Então, ela tem mais essas manifestações cardiovasculares, imunodepressão e câncer. Vocês já viram isso? Pessoas magoadas desenvolverem câncer. Alguns anos atrás, saiu um trabalho europeu falando de mulheres que desenvolveram câncer de mama após traição do cônjuge. Então, a angústia de sofrer a traição e divórcio pode gerar câncer de mama. Interessante esse trabalho, né? Já aqueles que expressam os seus sentimentos negativos e começam a exteriorizar, e são aquelas pessoas irritadiças, nervosas, elas também apresentam transtornos orgânicos. São pessoas que têm asma brônquica, que têm maior nível de raiva externa. Olha só. Então, qual é o ideal? Não sentir emoções negativas. E se porventura sentir, manifestá-las com adequado grau de controle e que sejam rápidas. Fazer com que esses sentimentos negativos sejam o mais breve possível e procurar compensações sadias. Como? O que é compensação sadia?
ler um livro, ler a palavra de Deus, fazer trabalho missionário, ajudar uma pessoa. Então, você tem que encontrar compensações, tocar um instrumento musical, ou seja, controlar as emoções e não só controlar o comportamento, e com o oposto, a sociedade agradece, mas o corpo padece. Então, se você prende, a sociedade vai te achar um doce de pessoa, mas o teu corpo vai achar que você é a pior pessoa do mundo, porque realmente vai estar prendendo sentimentos ruins. Então, temos que manifestar da melhor forma. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Provérbios 12, 25. O amor de Cristo liberta a alma da culpa e da dor. Olha, que tremendo. Liberta a alma da culpa, da dor, da ansiedade e do cuidado que consomem as forças vitais. Vem com ele serenidade e compostura. Implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria no Espírito Santo, a alegria que comunica saúde e vida. Olha que tremendo o amor de Cristo que ele faz em nós. Ele liberta da culpa, liberta da dor, liberta da alma, a alma da ansiedade. Que coisa maravilhosa, tem esse poder, né? O poder do amor de Cristo em nós. Então, isso é ansiedade. O que é ansiedade? É preocupação com o futuro, com algo que não surgiu ainda e você já está ansiosa com o que vai acontecer. O estresse e o esgotamento é aquela atitude que é a preocupação com o presente. É uma atitude biológica, natural, uma resposta necessária para uma adaptação do organismo a uma nova situação geradora de insegurança ou de ameaça, pela qual ele terá que lutar, ou se adaptar, ou sobreviver. Ou não, né? Para sobreviver. Então, quando a intensidade, a frequência e a duração do fenômeno estressor é grande, ocorre um esgotamento da capacidade adaptativa, levando à apatia, desinteresse e desânimo. Vou dar um exemplo para vocês. É necessário um estresse diante de um cachorro pitbull que vai te atacar? Sim, com certeza. O estresse é necessário, você precisa liberar ali naquele momento do cachorro te atacando, liberar cortisol e adrenalina. Para quê? Para você ter força para fugir. Então, é necessário. Então, o estresse é uma reação fisiológica do organismo? É. O problema é quando ela é intensa, frequente e duradoura. Aí passa a ser patológica. Então, o estresse é a nossa resposta aos agentes estressores. Ou você vai ficar esbravejando e vai se estressar de uma forma tão terrível a ponto de xingar, brigar, ficar irritadiço, ou você vai ler jornal em cima de uma bomba e vai ficar tranquilo e vai deixar o agente estressor passar e não vai acontecer nada com você. É difícil? É, mas com Deus tudo é possível. Nós só conseguimos ficar tranquilos diante do estresse quando estamos aliando a nossa vontade à vontade de Deus. Não tem outra maneira de passar por cima de uma situação estressante. Só com Deus. Então, diante de um agente estressor, você só tem 3 coisas a fazer. Ou você luta, ou você vai rolar ali com o cachorro, por exemplo, ou você foge, ou ignora e se adapta. Não tem outra forma. Se alguém está te perturbando, te estressando, ou você luta com ele, ou você foge dele, ou você ignora. Porque senão quem vai ficar doente é você. Então, vamos ver alguns agentes estressores. Traumas crônicos, como doença crônica na família. Eu conheço pacientes que são extremamente estressados porque têm filhos doentes desde a infância, né? Criancinhas, desde bebês, doenças crônicas, isso vai estressar a mãe, porque tem que levar esse fardo durante toda a existência dela. Por exemplo, violência urbana,
assaltos, sequestros, extorsões, assassinatos, estupros, típico das grandes cidades, terrorismo, tempestades, caos no trânsito. Olha, no Rio de Janeiro, onde eu morava, né? Agora a gente está aqui em Minas, lá eu demorava para chegar até um local, assim, cerca de 4 a 5 horas, enquanto que, se não tivesse o trânsito, demoraria meia hora. Então, quem mora nos grandes centros sabe o que é estar dentro de um caos de trânsito. Risco de desmoronamento, combates militares e guerras, né? A situação de guerra causa estresse, sensação de insegurança, competitividade, isso também gera estresse, dificuldade financeira. Vocês estão vendo que tem coisas muito semelhantes aos agentes que dão ansiedade? Medo do futuro, conflito entre o querer, o dever e o conseguir, né? Aquele estresse por eu quero, eu devo, mas eu não consigo. Isso é sério. Problemas familiares, mudança de ambiente, decisões importantes a serem tomadas, dor causa estresse. A dor por si só já é um agente estressor. Por isso que alguns pacientes que passaram por estresse pós-cirúrgico por dor desenvolveram diabetes, por exemplo, e até mesmo doenças autoimunes. Alguns medicamentos podem induzir ao estresse e outros problemas emocionais. Agora, vejam bem, o estresse crônico e persistente leva a um aumento constante daqueles níveis, daqueles hormônios, cortisol e adrenalina. Então, você vai estar num contínuo estado de alerta o tempo todo. E o coração vai disparar, e vai aumentar a glicemia. Então, consequência, diminuição do sistema imunológico. E o que vem em consequência a isso? Baixa imunidade contra infecções bacterianas, virais, fúngicas, cânceres. Vocês estão percebendo que esses sentimentos vão gerar doenças reais, físicas? E o estresse crônico não aliviado é provavelmente a mais severa ameaça ao sistema imune. Isso já disse esse estudioso. A mais severa ameaça ao sistema imune. E quais são as consequências orgânicas do estresse crônico? Aumento da pressão arterial, arritmia cardíaca, distúrbios respiratórios, alterações do sistema imune, infecções, alterações do nível de glicose. O estresse pode gerar diabetes? Pode, principalmente quem tem predisposição, distúrbios digestórios, né, do trato gastrointestinal, câncer e sentimentos de pessimismo, insegurança e medo. E lá vem os sintomas do estresse, bem parecidos com sintomas de ansiedade. Dor de cabeça, tensão muscular, fadiga crônica, prolongada, essa musculatura aqui do tórax fica tenso, fica duro. Você toca aqui na pessoa estressada, quem vai fazer massagem, por exemplo, você sente que o músculo está endurecido. Insônia, não consegue dormir, desorientação, depressão, diminuição de memória. Isso é um ponto claro, clássico do paciente estressado. Irritabilidade, agitação, má digestão, palpitação, falta de ar, aqueles sintomas neurovegetativos, né, que a gente fala, sudorese e alterações do apetite e infecções de repetição. Mas como lidar com o estresse? Como lidar com o estresse? Essa é a grande pergunta. É responder aos estressores da vida, tomando decisões e exercendo ações que previnem, minimizam as consequências danosas causadas por eles. Então, o que fazer? Por exemplo, a dieta. Mudar a dieta. Uma pessoa que come vegetais, olha o que diz esse autor. Uma pessoa que come vegetais verdes ou amarelos todos os dias mostra uma incidência mais baixa da síndrome do estresse, irritação, insônia, que outra que não come esses alimentos todos os dias. Então, a dieta pode influenciar no meu grau de estresse? Com certeza. Vejam que interessante. Vamos ver aqui. Agora, nada melhor do que a palavra de Deus. Mateus 6, 25 fala assim. Por isso, vos digo, Jesus falando, não andeis cuidadosos ou ansiosos, né? Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu vejo, assim, muito no nosso meio, pessoas ansiosas para mudar para o campo. E todos os dias, eu não consigo comprar, não consigo alugar, não consigo vender minha propriedade. O que Jesus fala? Não vos inquieteis. Aguarda, confia no Senhor no momento certo. Deus vai tirar você das grandes cidades. Tenham essa certeza, porque assim fez conosco e assim vai fazer com vocês também. Dei só um exemplo, né? E vamos falar agora da terceiro sentimento que tem assolado a humanidade. Queridos, a quantidade de pacientes com depressão que eu atendo é absurda. E olha que não é a minha área, eu sou médica, ginecologista, obstetra, colposcopista, naturopata, mas as pessoas sempre procuram ajuda, né? Não sou da área da psicologia, mas eu atendo pacientes com depressão todos os dias. Todos os dias é a maneira de dizer, né? É com uma frequência muito alta. E a depressão, ela pode significar um sintoma, ou uma síndrome, ou mesmo uma doença. Lembra que eu falei com vocês que a ansiedade é a preocupação com o futuro? O estresse é o presente e a depressão é a pessoa que vive do passado. Ela não consegue trabalhar a culpa, ela não consegue trabalhar os ataques que ela sofreu, não consegue trabalhar com injustiça. Então, a mente não perdoa. Na depressão, a falta de perdão. Tem certas coisas que a gente não consegue ouvir, mas são reais, pode perguntar a qualquer especialista da área. Muitas vezes é um sentimento inconsciente, não estou falando que é consciente, de autopiedade. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo é comigo. Então, a grande preocupação é a sua dor. Nada lhe dá prazer, nada lhe dá motivação. Então, um dos melhores tratamentos e o maior tratamento para a depressão é Deus, acima de tudo. Mas o segundo tratamento é tirar o foco de você. Quando você foca em outro, em ajudar o próximo, em fazer algo para o próximo, como muda a situação de depressão? Eu sei que eu senti isso na pele. É muito, muito importante você desfocar de você. E quais são os sentimentos e sintomas de depressão? Sentimentos de tristeza, de angústia, chora o tempo todo, abatimento moral, né? Não tem aquela questão da moralidade, desinteresse, sonolência, apatia, lerdeza, diminuição de memória de novo, reflexos diminuídos, até chegar ao pânico, fobias, crises de raiva e sofrimento moral, de autodepreciação, né? Há uma baixa autoestima, autoacusação, inferioridade, a culpa está, assim, muito envolvida na questão da depressão, né? Incompetência, se acha incompetente, culpa, rejeição, fraqueza e agressividade. Então, essa pessoa precisa da justiça de Cristo, precisa se sentir perdoada. Não que ela vai ter uma manifestação sobrenatural, eu saí da oração, me sinto perdoada. Não, é ter a certeza que a palavra de Deus fala, está perdoado quando há confissão de pecado, quando há abandono de pecado. Fala, Senhor, me perdoa. Tenha certeza que a palavra de Deus ela é autorrealizável, ela cumpre o que promete. E Jesus falou, está perdoado, está justificado. E quando a pessoa é justificada, é perdoada, né? Porque justificação é sinônimo de perdão, você sente um peso saindo, há um alívio. Então, busque ao Senhor se você está passando por esse sentimento. Leiam a palavra de Deus vai orientar quanto a isso, é muito importante. Então, ainda em sintomas de depressão, dores vagas e imprecisas, começa a ter dor no corpo, tonteira, cólicas, dispneia, que é a falta de ar, e alimentação pobre em nutrientes, olha só,
há uma substancial evidência de que a alta depressão é associada com alteração no status de nutrição. Então, nós devemos aumentar a ingesta de alimentos que são ricos em triptofano, por exemplo, aumentar a ingestão de nozes, sementes, como linhaça, chia, azeitona, usar os cereais integrais, frutas, verduras, tudo isso vai melhorar a depressão. Então, temos que rever a nossa alimentação, né? Muito importante. Olha esse texto de Caminho a Cristo, 117. Não é sábio ajuntar todas as tristes recordações da vida passada. Vejam bem, né? Ela está falando aqui da pessoa depressiva, ajuntando recordações, tristes recordações da vida passada, injustiças, decepções, e falar tanto sobre elas e tanto lamentá-las que nos sintamos esmagados pelo desânimo. Ela está descrevendo o paciente depressivo. Uma pessoa desalentada acha-se rodeada de trevas, excluindo a luz de Deus de si própria e lançando sombras sobre o caminho dos outros. Então, qual é o segredo da vitória? Passou. Foi molestada, foi injustiçada, decepcionada com alguém? Passou. Acabou. Viva o hoje, viva o futuro com Cristo. Esse é o caminho. Não tem outro, queridos, não tem outro. E o antídoto contra a depressão não é a vontade de Deus que andemos tristes ou impacientes. Vejam, não é a vontade de Deus, porque Deus fica triste quando nós estamos tristes. Lembram que Jesus era nós quando ele esteve aqui na Terra? Ele conhece as suas fraquezas, ele conhece as suas ansiedades, conhece o que vai na sua mente, porque ele passou como homem, ele viveu como nós, ele veio na nossa natureza caída para mostrar que, assim como ele venceu, nós também podemos vencer, quando estamos ligados diretamente a Deus. E aqui ela continua falando, lá na Adventista, nem que sejamos, Deus não quer que sejamos levianos e frívolos. Deus quer que cultivemos o quê? Um espírito alegre, feliz. Para quê? Para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como que a gente pode ser um cristão, pregador do evangelho, cabisbaixo, triste, ansioso? Não, vamos mostrar alegria, porque ter Cristo no coração, isso é felicidade. Ter a salvação, isso é alegria. E nós podemos falar isso para o próximo. Jesus é a cura, né? É ele que nos dá a cura. E ainda que falando a respeito do poder da vontade, olha só. O poder da vontade é uma potência no tratar a doença. Exercida na devida direção, dominaria a imaginação e seria um poderoso meio de resistir e vencer tanto a doença da mente como do corpo. Olha, o poder da vontade. É aquela história, o pecado não terá domínio sobre vós, né? Romanos 6,14 fala, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero sair do fundo do poço, eu quero sair desse buraco, Senhor, me ajude. Ele ajuda com toda alegria, com certeza. Nós vimos todos esses sentimentos, até que chega a lesão. É real. Os sentimentos ruins vão levar a uma doença física. Primeiro, ela somatiza. É a pessoa que se queixa, acredita que está sofrendo de um problema orgânico agravado, ela ainda não tem, por razões emocionais. Então, por exemplo, ela está com palpitação. Eu estou infartando. Não está ainda. Está com náusea. Eu estou com gastrite. Tudo isso pela ansiedade. Prurido, dores no corpo. Realmente ela sente. A doença, olha só esse texto, é muitas vezes produzida e com frequência grandemente agravada pela imaginação. Muitos morrem de doença de origem inteiramente imaginária. Vejam bem, ainda não existiu a doença, mas a pessoa acha que está doente. Por exemplo, uma vez, eu peguei uma paciente no consultório, né, como eu sou ginecologista, e ela me trouxe um laudo de mamografia. E ela disse que chorou um mês inteiro, porque ela abriu o laudo da mamografia e viu que estava com câncer. E ela entra no consultório aos prantos, me mostrando a mamografia. Eu estou com câncer de mama. Eu sofri um mês inteiro até chegar à tua consulta. O que a gente faz? Ainda tem jeito para mim? Aí, quando eu abri o laudo, eu falei, onde que você viu que tem câncer?
Ela falou, eu senti dor, eu senti queimar, deu a mama, porque eu vi que tem câncer. Eu falei, mas está escrito ausência de malignidade? Você leu malignidade? Ela, ué, não estou com câncer, não. Eu falei, não, é ausência de malignidade. Ela falou, não acredito, eu sofri o mês inteiro à toa. Eu falei, sofreu. E estava já com fisgada na mama, achando que já estava com câncer. Então, vocês estão percebendo que são doenças da mente ainda. Até que a gente chama aqui, doenças psicossomáticas. Ocorre uma alteração orgânica constatável por exames clínicos e laboratoriais. Agora sim, chegou a doença. Agora a doença é real. E elas podem realmente serem provocadas pelas emoções. Pressão alta. Quantas vezes a pessoa passa a ficar hipertensa depois de um baque emocional ou de uma perda de um parente? Né? Passa a ter arritmia cardíaca depois de algo emocional forte. Doenças autoimunes são características. Artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla, psoríase, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, todas as doenças autoimunes sempre teve como gatilho algo emocional forte. Toda vez eu pergunto na minha anamnese, você sofreu algum baque emocional? Aí a mulher fala, sim, eu me divorciei, sim, meus pais morreram, sim, sofri um acidente grave, eu perdi, minha empresa faliu, sempre tem um baque emocional. E outras doenças como tuberculose, câncer, asma brônquica e outras doenças mais graves, né? O câncer, então, é terrível, tem a ver também. Diabetes, rinite alérgica, hiper e hipotireoidismo, doenças benignas da mama, vaginite, herpes genital, endometriose, até isso tem a ver, doença de Crohn autoimune, né, como eu falei, hiperidrose, urticária e queda de cabelo, alopécia, tudo isso tem a ver com estresse. Vitiligo, aquela que vai perdendo a cor, né, as manchas, caspa, labirintite, fibromialgia, enxaqueca, gastrite, úlcera gástrica, duodenal, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, prisão de ventre ou diarreia. Vocês não imaginavam como a emoção pode influenciar tanto no organismo a ponto de gerar lesões reais, orgânicas. Vocês estão percebendo que é um caminhar? Começa assim, eu estou sentindo palpitação. Depois vem a doença psicossomática. Eu acho que estou com problema de coração. Até chegar, eu estou hipertensa, estou com arritmia e é real. Infarta e morre. E morre. É muito sério. Então, desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. Ciência do Bom Viver 241. Então, quais são as opções que Deus nos dá para nós enfrentarmos essas doenças? Não adianta só mostrar o mal, vamos mostrar agora a cura. Como nós podemos ser curados das doenças da mente, principalmente essas doenças de sentimentos, né? De ansiedade, de estresse, de depressão. Aqui eu não estou falando das doenças psicoses, né? Como esquizofrenia, outras doenças mais graves. Estou falando dessas de sentimentos. Primeira coisa, buscar a ajuda de Deus em oração. Orar, Senhor, me livra desse sentimento ruim. Estudar a palavra de Deus, porque na palavra há a vida, né, na palavra de Cristo. Sair das grandes cidades e morar no campo. Você já encontra paz morando no campo. Ter uma alimentação saudável, 100% vegetariana. Olhar o problema de forma objetiva. Falar sobre o problema de uma forma controlada. Ter esperança e cultivar emoções positivas. E procurar apoio de familiares e amigos. Fazer exercício físico é fundamental. Respirar corretamente, né? Fazer exercício, porque melhora o quê? A produção de endorfinas, de serotonina, de dopamina e dá a sensação de bem-estar. Cultivar uma horta ou um pomar, cuidar das plantas. Olha, nós temos uma experiência muito interessante no Recanto do Rio de Janeiro, ficava na região serrana de Macaé.
E nós, às vezes, recebemos pacientes com um grau grave de depressão. A pessoa já chegava aos prantos e não queria se relacionar com os outros pacientes, não queria participar da mesa com a alimentação. Quando a gente botava o paciente para para plantar, para mexer, para cuidar da hortinha, e depois ele fazia as terapias na cachoeira, até a alta era uma outra pessoa, sorridente, falando com os outros, participando. Queridos, é muito claro essas orientações de Deus que realmente são condições perfeitas de enfrentar os sentimentos ruins. Meditar, relaxar, dormir bem, dar ajuda humanitária, isso é fundamental. Tira o foco de você e você foca no próximo. Orar por outras pessoas, desacelerar o ritmo da vida, ocupar o tempo com coisas saudáveis, cultivar bom humor produzindo endorfinas e serotonina e ter horários de lazer e de descanso. E olha o que fala Dr. Sang Lee. Mais importante ainda do que a unidade corpo e mente na cura das doenças é a união Deus-homem. Então, ter um relacionamento com o nosso Salvador de confiança, de fé, de esperança e cultivar esses sentimentos, né, que vão realmente trazer saúde para o nosso corpo. Por isso que Provérbios 15:3 fala: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 17:22, o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Isso é claro, é o segredo da vitória sobre as emoções negativas. Não cultiveis um espírito de controvérsia ou polêmica. Manifestai um espírito que? Brando, compassivo, manso, para com os que erram. Ponde-vos em contato com os corações. Dê alegria para o outro e você será alegre. Dê felicidade para o próximo e você será feliz. Isso é certo. E devemos seguir o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo, desejado de todas as nações. 54 fala assim: Jesus não fracassava, nem ficava desanimado. Olha, o nosso mestre não ficava desanimado. E olha que ele era perseguido, insultado, caluniado. Ele vivia acima dessas dificuldades, como a luz da face de Deus. Não se vingava quando rudemente tratado, mas sofria com paciência o insulto. Sabe por quê? Ligado 24 horas ao Pai, o tempo todo em oração e fazendo bem ao próximo. Esse é o segredo, ligação com Deus e fazer bem ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu sentimento, e ao próximo como a ti mesmo. Olha o resumo dos 10 mandamentos. Não é uma forma de você ter um bom relacionamento com Deus e com o teu próximo e assim ficar feliz? E nós vamos concluir com esse texto que fala assim: necessitamos de agir como pessoas remidas pelo sangue de Cristo. Devemos regozijar-nos no sangue de Cristo e no perdão dos pecados que Ele nos dá. Isso é o que devemos fazer. E que Deus nos ajude a afastar a mente dos quadros escuros e pensar nos assuntos que nos proporcionam luz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Filipenses 4:6. O que quer dizer isso? Não temos de atravessar uma ponte antes de chegar a ela. Não inventemos um tempo de angústia antes que ela venha, porque isso vai chegar logo, irmãos. Pensemos no dia de hoje. Se cumprirmos bem os deveres atuais, estaremos prontos para os deveres do amanhã. Olha que tremendo esse texto, eu acho que a gente tem que ler sempre, né? Isso vai nos ajudar a ter a confiança e ter a nossa mente ligada em Deus e ligada no próximo. E com certeza vamos desfocar de nós e Deus vai nos dar essa paz, né? Porque a paz, só há paz quando nós somos justificados por Cristo, né? A palavra do Senhor fala assim, que é a paz na justiça do Senhor. E o convite que Jesus faz está em Mateus 11, 28 a 30.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, como dizem outras versões. Cansados de pecar, cansados das amarguras da vida, oprimidos pelo inimigo, a mente conturbada com culpa, com pecado. E ele fala, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que promessa maravilhosa Deus quer nos dar. E assim ele nos dá a cura da ansiedade, do estresse, da depressão, porque Deus quer que nós tenhamos saúde e não que tenhamos uma lesão provocada por sentimentos. E nós já vimos, então, que as emoções vão levar à lesão. Então, que Deus ajude a cada um de nós a manejarmos de forma prudente todas as nossas emoções, de maneira que realmente Jesus possa habitar